Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área para mais um pré-jogo no canal e agora é semifinal do Campeonato Carioca. É Botafogo e Fluminense no Newton Santos às 20 horas da noite nesta segunda-feira. Vencedor desse confronto vai pegar o Flamengo na final porque o Flamengo despachou o Vasco com zero surpresa, né? Da audiência, das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então o Flamengo passou fácil pelo Vasco, está na final e podemos ter um Fla-Flu na finalíssima do Campeonato Carioca. O Fluminense precisa, a torcida do Fluminense precisa chegar a essa final e conquistar para dar um alento para o coração tricolor que está tão apertado depois dessa semana muito ruim que nós tivemos. Então vamos para o nosso pré-jogo, vamos fazer a análise e outra coisa. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, é só clicar no botão aqui embaixo, não precisa fazer ficha nenhuma, escrever nada, botar dados nenhum. É só clicar no botão vermelho e você se torna inscrito do canal a custo zero. Então dá essa moral, ajuda aí o crescimento do nosso canal. Posso contar contigo? Show de bola? E outra coisa, um beijo para minha mãe que está fazendo aniversário, minha querida mãe, um beijo para ela, tudo de bom para ela, muitos anos de vida, a dona Sônia. Beijão, mamãe. Então vamos pro jogo, vamos pro nosso pré-jogo, vamos falar de Newton Santos, estádio Newton Santos, às 20 horas vai ter o confronto entre Botafogo e Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca, jogo de ida, com a arbitragem do Graziani Maciel. A federação se supera a cada dia, né? Conseguiu desagradar não só o Fluminense, como desagradar também a torcida do Botafogo, que não gosta, não curte o senhor Graziani Maciel, ele vai apertar a partida entre Botafogo e Fluminense. Coisas da FERJ. Transmissão pela Record, você coloca lá na TV Record para assistir o jogo, se quiser tirar o som da TV, melhor ainda, e me assiste também no YouTube, vai ter uma live react aqui no canal Tricolado, a gente vai reagir a esse Botafogo e Fluminense. Estatística, é clássico vovô, tem muito jogo aí na história desse clássico, não é à toa que é vovô, né? São 372 jogos com 139 vitórias do Fluminense, 111 empates e 122 vitórias do Botafogo, até que enfim o Fluminense está com a vantagem aí no confronto direto. O último jogo deles, do Botafogo e Fluminense, foi no mesmo Newton Santos, foi no dia 10 de fevereiro, com uma vitória do Fluminense. Gols de William Bigode, primeiro gol dele com a camisa do Fluminense, e o zagueirão Lucas Claro. Foi 2-1 a vitória do Fluminense. O Fluminense aí que está perto de bater um recorde em clássicos. O Flu joga por 2 resultados iguais, tem essa vantagem, porque foi o primeiro no geral, foi campeão da Taça Guanabara, então tem essa vantagem de 2 resultados iguais. E o Botafogo tem a vantagem aí de ter uma semana limpa antes do clássico. O Fluminense viajou, foi para o Paraguai, se estressou, se aborreceu a torcida, e o Botafogo não. Recuperou alguns jogadores, vai para o jogo, tranquilão, teve uma semana limpa de treinamentos a equipe do Botafogo. Então vamos lá. Quem está recuperado? O Botafogo conseguiu recuperar o volante Fabinho e o meia Chay. O Chay está de volta para esse jogo contra o Fluminense, que é o responsável, o Chay é o responsável aí pelo meio de campo, pela agilidade ali no meio de campo do Botafogo. Mas o Botafogo tem o retorno do Fabinho e do Chay, mas também tem desfalques importantes, como do zagueirão Carli, zagueiro e capitão da equipe, ele teve um problema no tendão, e o goleiro Gatito, que foi convocado para a seleção paraguaia nesses últimos 2 jogos aí da eliminatórias. Então quem deve ir para o lugar dele é o Diego Lourenço, deve ser o goleiro do Botafogo. Vamos para a escalação do Botafogo, como o Botafogo vai encarar o Fluminense nessa semifinal. Goleiro, Diego Lourenço, vai pegar lá no gol do Botafogo. O quarteto de zaga é formado pelo Borges na lateral direita. A dupla de zaga vai ter o Canu e a estreia do Felipe Sampaio, recém-contratado pelo Botafogo, está regularizado, deve fazer a sua estreia, jogando ao lado do zagueiro Canu. O Botafogo está numa reformulação, um novo dono, um comprador, SAF, está contratando um monte de jogadores, o Botafogo está numa reestruturação. Na lateral esquerda, o Jonathan. O meio de campo formado pelo Kaique, o Fabinho, retornando de contusão, e o Chay um pouquinho mais à frente na armação das jogadas. O trio de ataque do Botafogo deve ser formado da seguinte forma: Luiz Fernando pelo lado direito, que é bastante rápido, o Erisson pelo lado esquerdo e o Matheus Nascimento como referência na área. Esse é o provável time do Botafogo para encarar o Fluminense, time comandado pelo Lúcio Flávio, que está num cargo tampão aí, está improvisado nessa função, está de interino, porque o
o novo dono do Botafogo vai contratar um outro treinador que está chegando por aí. Agora vamos falar do Fluminense, que pode bater um recorde aí na história do clube. O Fluminense está 5 jogos sem perder, clássicos para times aqui do Rio de Janeiro. Se vencer o Botafogo, pula para 6 jogos. Alcança a marca histórica de 6 jogos seguidos em vitórias em clássicos. Coisa que nunca aconteceu na história do Fluminense. Então é muito legal, muito bacana, mas o que importa para mim é conquistar título. Bater recorde. O Fluminense ficou 12 jogos sem ser derrotado, aí, quase bateu o recorde, né, na história do clube também. Agora tem esse recorde aí em clássicos. Para mim o mais importante é conquistar o título lá do Campeonato Carioca. Então vamos para o Fluminense, que tem desfalques importantes, principalmente no ataque, que é o Luiz Henrique, o principal jogador do Fluminense, está com dores musculares, não vai para a partida. O Luiz Henrique está vendido, está nesse embolo todo aí, a torcida revoltada. Então teremos esse desfalque importante. Quem deve fazer a função dele lá pelo lado direito é o John Arias, que é o reserva da equipe, vai ser promovido à posição titular devido a essa contusão. Outro também que está fora é o Felipe Melo, que é zagueiro / volante, que deve formar ali, que deveria formar o trio de zaga para essa partida, está fora, também com dores musculares. Também está fora da partida, vai dar um alívio para o André poder jogar mais tranquilamente na função na frente da zaga, onde que ele se sente melhor jogando. Que há um choque ali de posicionamento, Felipe Melo joga um pouquinho mais à frente e acaba empurrando o André mais à frente no meio de campo, e o André não consegue, não se situa bem nessa posição. Então 2 desfalques certos. Barrados. 2 jogadores foram barrados pelo Abel Braga. O goleiro Fábio, fazendo o Marcos Felipe voltar à posição de titular, e o Cris Silva. O Cris Silva era de se esperar, ninguém aguentava mais o lateral da Moldávia. Então Pineda será o titular nessa partida do Fluminense contra o Botafogo. Agora vamos para a escalação do nosso Fluminense para você ter um panorama mais completo do time que vai a campo nesse clássico. Então o Fluminense vai a campo da seguinte forma: Marcos Felipe no gol, para a alegria de um monte de torcedor do Fluminense que queria o retorno do Marcos Felipe, o Fábio está barrado. Um trio de zaga formado por Nino, Manuel e David Braz. Aí o Manuel entraria no lugar do Felipe Melo ali, no miolo de zaga. Esse trio de zaga formado, e o meio de campo uma linha de 4. Como é que seria essa linha de 4? Com esses 3 zagueiros, com esses 4 mais à frente. Calegari na ala direita, Pineda na ala esquerda, e no miolo ali do meio de campo, na criação da jogada, André e Martinelli. Eu acho pouco. Acho um meio de campo pouco criativo, mais duro. Eu acho que o Fluminense deveria colocar mais gente nesse meio de campo. No trio de ataque, o William Bigode aberto na esquerda, o Arias substituindo o Luiz Henrique pela ponta direita e o Germancano como referência na área. Mas o Abel Braga tem dúvidas com relação à escalação do Manuel ali na formação por 3 zagueiros. Ele pode muito bem optar por uma formação de 2 zagueiros. Aí o Calegari voltaria a ser lateral direito, o Pineda voltaria a ser o lateral esquerdo, formando uma linha de 4 na defesa. Daí ficaria Calegari na lateral direita, David Braz, Nino e Pineda. Aí no meio de campo, com a saída do Manuel, entraria o Nonato ou o Wellington. Daí o meio de campo seria formado da seguinte forma: com a entrada do Nonato, seria André um pouquinho mais atrás, Nonato e Martinelli um pouco mais à frente, chegando mais na área, com um pouquinho mais de mobilidade. Todas as vezes que Martinelli jogou ao lado do Nonato, a gente viu muita presença de área desses 2 jogadores. Eu acho que essa seria a melhor formação. André, uma pirâmide invertida. André, Nonato e Martinelli no meio de campo do Fluminense. No ataque não mudaria nada. É Bigode, Arias e Germancano. Mas há a dúvida da entrada do Wellington. Ele também pode optar pela entrada do Wellington ao invés da entrada do Nonato. Aí o time ficaria bem duro, bem preso mesmo, e menos criativo ainda. Porque ficaria o Wellington ali na frente da zaga, mais preso, mais seguro ali na marcação, na proteção da zaga. O André subiria, fazendo uma função que não me agrada muito. O André um pouquinho mais à frente. Aí o André jogaria ao lado do Martinelli, fazendo funções que não foi do agrado da maioria dos torcedores do Fluminense. A gente vê muito o André declinar quando joga nessa função. Então seria André e Martinelli um pouquinho mais à frente. Eu acho que o Fluminense perde muito na parte de criação. Ainda sinto falta da entrada do Ganso, ou até do Natan, de um meia de criação. Eu sei que o Natan não tem correspondido, não tem jogado bem, e o Ganso tem tido poucas oportunidades, mas acho que vou sentir falta de um meio de campo mais criativo para um clássico contra o Botafogo.
Acho ainda, mesmo com essa dúvida entre o Manuel, Nonato e o Wellington, essa dúvida que o Abel Braga, segundo o Globoesporte.com botou em sua matéria, acho ainda o Abel Braga muito defensivo, muito medroso na escalação do time para esse clássico contra o Botafogo. Eu acho que ele deveria soltar mais o time, liberar mais o time, colocar um meio de campo mais criativo, com mais chegada na área. Me assusta muito ver o Abel Braga na dúvida entre colocar Nonato ou Wellington, quando a melhor alternativa, na minha opinião, é a entrada do Nonato. Me assusta muito ainda passar pela cabeça do Abel Braga e ir para um clássico com apenas 2 volantes no miolo, no meio de campo, para criar jogadas. Assusta um pouco, né? Mas vamos para esse clássico. Acho que o Fluminense tem tudo, mesmo com esses problemas de escalação, com essas dúvidas do Abel, com essas opções que ele tem tomado na escalação. Acho que o Fluminense tem tudo, mesmo com todos esses problemas, para sair vitorioso nessa semifinal e no jogo da volta no Maracanã, com uma grande festa, o Fluminense chegar a uma final contra o Flamengo. A gente vai acompanhar tudo aqui no canal Tricolorada e por isso que eu vou terminando o vídeo por aqui, pedindo aquele like, a sua inscrição e até a hora do jogo. Tamo junto, até lá, flui!